A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresento o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso áudio 6 do nosso estudo Uma Rainha de Fé. Estamos no capítulo 3 e no seu versículo 12, aonde Amã, ele pretende matar os judeus, né? Vamos lá? Versículo 13. Vamos ler o 12 para você lembrar? Então chamaram os escribas do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo mês. E conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes, os príncipes do rei, e aos governadores que haviam sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Bom, é lógico que o rei tinha confiança nele e deu a ele esse anel para que ele pudesse fazer aquilo, né? Então, todo mundo ia acreditar, porque tinha o selo do rei. A palavra do rei era aquele selo. Verso 13. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos, e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. E 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, o que saqueassem o despojo. Então, imagina que os oficiais do rei chegavam numa casa, aonde mora um judeu? Ali mora um judeu. Eles iam lá, eles prendiam. Olha só o que o decreto estava fazendo, ó. Olha só o decreto, o papel que o rei mandou. Que destruíssem, matassem e lançassem a perder. Então, alguns judeus morreram por culpa de Amã. Outros vivos foram presos, açoitados, mulheres, crianças. De repente, foi como aconteceu com o Holocausto, meus irmãos. Eles pegaram os judeus e levaram preso. E tudo que eles possuíam era de quem chegava lá. Então os oficiais pensavam, a gente vai ficar rico, porque eu conheço um judeu que tem muito dinheiro. Ele ia lá e pegava tudo deles. Era a lei, era a ordem do rei. Tô tomando meu cafezinho. Verso 14. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei, olha só, para que se proclamasse a lei em cada província, foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Verso 15. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Enquanto eles estavam a beber, toda a cidade ficou confusa com aquilo, porque os judeus não era mal visto. Só que de repente começou a acontecer essa situação. E agora, quem foi o causador dessa situação? Amã. Nós vamos entrar no capítulo 4. Amã agora, ele é o responsável pela morte dos judeus, pela perseguição dos judeus. E nós temos visto aí que Mardoqueu, ele vai descobrir isso, ele vai ver, lógico, né, que vai ficar nítido para todo mundo, e ele vai tentar fazer alguma coisa. Veja o capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de um saco de cinza, um saco com cinza. E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Agora Mardoqueu, ele começa a gritar no meio da cidade, ele está clamando a Deus, né? Ele está dizendo, olha o que aconteceu com a gente.
Então, meus irmãos, eu não estou gripado. Foi só uma mudança de tempo que teve aqui e eu fiquei ruinzinho aqui, né? Mas não estou gripado, não. Então aconteceu que de repente Amã faz aquilo, aquele decreto começa a prender os judeus. Então Mardoqueu agora se veste de cinza, de saco e cinza, porque aquilo ali era um tipo de humilhação a Deus. E aí ele começa a clamar. Verso 2. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E agora ele chegou lá na porta do rei, olha só. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamento. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Agora, meus irmãos, a situação aperta. Tenta entender aí na sua cidade que de repente, como se fosse assim, ó, todos os cristãos recebem um mandato que é para ser morto. Imagina que todo mundo que você conhece que é cristão vai ser perseguido. Alguns foram mortos, outros foram presos, outros foram abusados e saqueados. Tudo que você é cristão, você tem uma casa, tem um carro, tem um luxo e tudo foi tomado. De repente, inventaram uma lei porque alguém não gosta de você. E com isso, os judeus agora começam a fazer o que está aqui no versículo 3. Eles começam a fazer jejum. Eles têm bastante choro. Estão de luto e muita lamentação. E se humilham a Deus. Verso 4. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu. E mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu saco, porém ele os não aceitou. Ela mandou agora roupa para ele. Não deixa ele ficar daquele jeito não. Só que Mardoqueu não aceitou, porque Mardoqueu ele está se humilhando a Deus e ele não está sentindo digno de estar vestido como outros se vestem. Ele queria mostrar a sua indignação contra o homem e a sua humilhação a favor, para pedir um favor a Deus. E agora Esther, ela quer remediar quase todos os judeus se humilhando e ela quer remediar ela quer tratar um só. Não é uma crítica contra Esther, mas Esther agora ela se acostumou com o luxo, ela se acostumou com a vida de rainha, esquecendo as suas raízes. Aqui entra uma grande lição. Eu nunca esqueço de quando eu, meus irmãos, a gente brincava com pregadores, porque não tínhamos brinquedos. E eu nunca esqueço que os nossos piores momentos de dificuldade foram os melhores da minha vida. Que sentido é esse, pastor? A minha família era muito mais unida. A gente dividia o pão. A gente tinha a capacidade de um lutar pela sobrevivência do outro. A minha mãe, ela trabalhava, isso só vem aqui dizer o porquê que a gente não pode perder as nossas raízes. A minha mãe, ela trabalhava numa casa de família. E eu nasci em Guarulhos, ela trabalhava em Guarulhos e de repente era uma distância muito longe. Mesmo assim ela ia e voltava a pé para que o dinheiro da passagem sobrasse para comprar bolachas, café com leite para a gente tomar de manhã. E aí, o almoço dela, ela separava um pouco do almoço, ela comia metade, a metade ela colocava dentro de uma sacolinha para trazer para nós. Para que a gente pudesse comer aquela comida gostosa que ela estava comendo, ela dividia. Isso nos uniu mais. E depois que crescemos, casamos, saímos da aba da minha mãe, a gente começou a ter uma vida um pouco melhor. Só que a gente não pode esquecer as nossas raízes. Então quando eu vejo a minha filha deixar um pouco de comida sobrando no prato, eu a repreendo. Eu digo para ela, filha, você não pode desperdiçar. Deus não gosta de desperdício. Coma tudo. Então, a gente procura ter uma educação de colocar o tanto que ela aguenta para comer e também educá-la para que não sobre. Porque muitas pessoas adorariam, nem precisaria de prato, eles poderiam comer nas mãos. Pessoas que reviram lixo todos os dias. E hoje nós esquecemos, meus irmãos, algumas pessoas se esquecem das suas raízes, da onde vieram.
E é o que estava acontecendo com a rainha Esther. Ela acabou se esquecendo da onde ela veio. E a rainha Esther quase que abandonou isso, quase. Mas eu só vou te contar o restante amanhã. Amanhã a gente entra um pouco mais nesses detalhes e falaremos sobre esse tipo de assunto, tá bom? Anote aí a lição de casa. 1 Pedro capítulo 1, verso 8 e 9. 1 Pedro capítulo 1, verso 8 e 9. Está fazendo aniversário hoje a Mariana, ela é filha da Nilza, lá de Porteira Branca, né? Mariana, feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente. Um abraço para a Beth, viu? A Beth também lhe parabeniza também, tá bom? Hoje também é aniversário da Maria Alves Santana. Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Glórias a Deus por isso. Hoje eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Marinalva, lá de Goiânia, Goiás, tá? Ela pertence à Igreja Amor Supremo, do pastor João Bispo, né, daqui de São Paulo. Marinalva, um grande abraço a você, tá bom? Deus abençoa grandemente a sua vida. Deixa eu ver aqui alguns recadinhos que eu preciso passar. Meu Pix para você me ajudar. Eu tenho que pedir, meus irmãos, porque senão eu não consigo ajudar outras vidas. Meu Pix é 11 97109 3166. Não conseguiu nesse, porque por incrível que pareça, tem algumas pessoas que acabam não conseguindo. Tem outro Pix. 11 95618 8781. Ok? Parou de receber? Não está conseguindo mais receber o cafezinho? Se isso acontecer com você, você escreve meu contato no papel, aí você apaga meu contato e adiciona de novo. Aí volta tudo normal, tá bom? E como eu costumo dizer, não seja somente ouvinte, mas também praticante. Meu contato para agendas, quer convidar o pastor Alex para pregar na sua igreja, para dar uma palestra? Eu não cobro nada, a não ser a passagem ou a gasolina, né, meus irmãos? Eu pago para alguém me levar. Olha só, o meu contato para agendas é 119 3018 0870. O pastor Alex dá palestras, qualquer tipo de temas, né? Palestras e também pregações, ok? 119 3018 0870. Eu paro por aqui e amanhã tem mais.